Olá pessoal do Pará, meus colegas, minhas colegas do Programa de Habilidades de Estudo, do Curumim e do EJA. Primeiramente eu queria agradecer a oportunidade de poder me dirigir a vocês, uma oportunidade dada aí pela Guta, Maria Augusta, minha companheira de trabalho aqui no SESC Regional São Paulo. Agradecer esse momento de compartilhar um pouquinho daquilo que eu entendo por autonomia, por produção de possibilidades de autonomia. E a Guta me pediu que eu enfocasse na questão da etimologia da palavra autonomia. Bom, a etimologia ela é a ciência que estuda a origem e o desenvolvimento das palavras. Então, o significado primeiro da palavra ele tem muita importância, e a autonomia ele tem significados interessantes que podem contribuir com o trabalho de todos nós. Autonomia. Então eu tenho duas partes que compõem a palavra autonomia: auto e nomia. Auto significa de si próprio, né? O automóvel é aquele que se move por si mesmo, né? Ele tem um motor e esse motor faz com que o automóvel se mova. Então nada puxa, não é uma carroça que tem uma força externa que a impulsiona ou a puxa. E nomia significa lei. Então, um significado muito básico de autonomia é aquele que produz a sua própria lei. Um outro sentido interessante também de nomia é que, se você observar um dos significados originais de nomos, né, autonomos, autônomo, nomos é um pedaço de terra, um distrito no Egito Antigo, olha que curioso. E aí o autonomos é aquele que legislava sobre esse determinado território. Ou seja, autonomia é a possibilidade de eu criar a minha própria lei. Autônomo é aquele que se gere, então, que se legisla sobre si. O conceito passa por muitos autores, por muitas pessoas que discutiram isso, mas eu acho que esse início da conversa é muito interessante. E como fazer com que as pessoas possam ser autônomas e não confundir, por exemplo, eu acho que seria muito importante a gente falar isso, não confundirmos autonomia com liberdade total. Quando eu digo que um sujeito é autônomo, eu não digo que ele é completamente livre. A autonomia precisa considerar alguns elementos que são muito importantes para que a gente possa constituir um plano de ensino, um plano de atividades, um plano de brincadeiras, um tempo livre de brincadeiras que possa ter uma finalidade pedagógica de contribuir para que o sujeito se autonomize. Veja, eu tomo cuidado de dizer nós contribuímos para que o sujeito se autonomize, porque eu não posso autonomizar o outro. Se é auto, é de si mesmo, e só o outro pode se tornar autônomo. E aí, algumas questões, porque o nosso tempo é breve. Não confundir autonomia com liberdade total. Liberdade com responsabilidade, com a assunção da responsabilidade pelos atos. Autonomia considera limites existentes, limites geográficos, limites de recursos, limites morais, e ela considera o limite tanto para compreendê-lo e respeitá-lo, como para, quando for necessário, afrontá-lo. O limite serve para isso. Se eu vejo que existe algo que está me limitando, mas que é uma opressão, eu preciso afrontar esse limite. E o sujeito autônomo tende a ter esse movimento. Então, acho que é isso. Algumas considerações iniciais. Eu fico à disposição de vocês. Meu nome é Hélio Hintze. Meu site mais fácil para vocês acharem é o www.fazerpensar.com.br. Eu trabalho aqui num projeto que se chama Observatório do Machismo, observatoriodomachismo.com.br, e eu fico à total disposição de vocês aí, se precisarem que a gente grave alguma coisa, que eu explique melhor alguma coisa que foi dito aqui, eu fico à disposição.
tá bom? Um grande abraço a todos e a todas.